Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma aula, né, de Macroeconomia 3. Hoje, dia 24 de outubro de 2023, excepcionalmente estou fazendo em modo remoto, né, em função da recuperação da minha cirurgia da semana passada, né, e, enfim, razão pela qual eu estou fazendo aula aqui de casa, né? Na verdade, a rigor, nem seria obrigado a fazer a aula, mas, enfim, para que não fique prejudicado o conteúdo, né, do curso, vamos fazer aqui por intermédio de videoconferência. Né? Bom, então vamos abrir aqui o... Vamos ver aqui... Abrir o arquivo. Fazer o share. Nem lembro mais como é que funciona esse troço. Deixa eu ver aqui. Chat. Fernando, a gente não está te escutando, eu acho. E agora, professor? Agora sim. Agora beleza, deu. obrigado. Bom, vamos... Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Ok, então, a gente, no final da aula passada, né, apresentando o modelo de taxa própria de juros, né? Na verdade, seguindo a exposição do Nicholas Calder, né, do artigo dele de 1939, que está no livro Essays on Economic Stability and Growth, né, e na verdade, o capítulo 2 desse livro chama Keynes' Theory of the Own Rates of Interest. Né? Esse capítulo, na verdade, foi originalmente publicado em 1939, tá? Mas está republicado nesse livro do Calder, que é, deixa eu ver aqui, datado de 1960. Tá? Ok. Bom, então, hoje a gente vai começar com a apresentação da relação entre a taxa curta e a taxa longa. De juros, né? Quando nós fizemos a apresentação da determinação da taxa de juros na teoria geral, nos capítulos 13 e 15, eu chamei a atenção para vocês que o modelo que o Keynes apresentou na teoria geral, nos capítulos 13 e 15, era um modelo em que você só tinha dois ativos financeiros, moeda e títulos. Nesse contexto, só havia uma única taxa de juros, que é a taxa de juros sobre os títulos, né, de longo prazo. Né? Eu também chamei a atenção, né, que a taxa de juros que é determinada na teoria geral, né, por intermédio da preferência por liquidez e pela política monetária, né, não é a taxa de juros de curto prazo, que o Banco Central controla, tá? Mas a taxa de juros de longo prazo, ou seja, a taxa de juros dos títulos, podemos assumir títulos da dívida pública, que tem um prazo de maturidade maior do que um ano. Tá? Na verdade, o título que o Keynes está considerando, o título público que o Keynes está considerando na teoria geral, são as perpetuidades, né, que nós já vimos em sala de aula, que é um título que tem, ou que dá direito ao seu possuidor um fluxo de caixa ao longo de toda a sua vida. Né? Quer dizer, então o preço do título vai ser simplesmente o seu rendimento de cupom, né, o rendimento anual, né, dividido pela taxa de juros. Né? Bom, então,
Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Quando a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Tudo isso a gente viu. Tá? Mas, na discussão que o Keynes faz no capítulo 15 da Teoria Geral, ele aparentemente não, na verdade, explicitamente, menciona duas taxas de juros. Taxa de juros de curto prazo, que ele diz que o Banco Central controla com facilidade, e a taxa de juros de longo prazo, que o Banco Central pode não ser capaz de controlar. E, assim, fica uma discussão um pouco obscura, porque de onde que surgiu a taxa de juros longa? Quer dizer, na verdade, para ter uma taxa de juros longa, você precisa ter uma taxa curta. Então, você precisa ter dois tipos de títulos. Você precisa ter um título de curto prazo, né? Que no caso concreto do Federal Reserve são as Treasury Bills, que são títulos do Tesouro com prazos de maturidade de 3 meses. E esse é o título, né, que o Banco Central utiliza no dia a dia, o Banco Central americano, no dia a dia da sua política monetária. Né? A taxa de juros das Treasury Bills, basicamente a Fed Funds Rate, se desvia um pouquinho, mas a Fed Funds Rate. E tem a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa de juros dos Treasury Bonds. Inclusive, estava no Valor Econômico de hoje, né? E ontem, a taxa de juros dos Treasury Bonds, que é a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, do título de 10 anos, caiu abaixo de 5%, e isso, então, permitiu uma valorização do real frente ao dólar ontem. Né? Então, na verdade, não existe apenas uma única taxa de juros, mas um espectro de taxas de juros. Né? Que, na verdade, o Keynes não apresenta uma teoria sobre a determinação do espectro de taxa de juros, mas ele faz menção a ela. Tá? Então, o que o Kaldor faz nesse artigo de 39, quer dizer, além de fazer uma exposição mais aprofundada do modelo de taxa própria de juros, é estabelecer uma relação, né, entre a taxa curta e a taxa longa, ou seja, ele desenvolve uma teoria a respeito da estrutura termo da taxa de juros, que nós aqui também conhecemos como curva de rendimentos ou curva de juros. O nome mais comum que aparece na imprensa, né, é curva de juros. Tá? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos considerar que existe um título que possui um certo prazo de maturidade, N anos. N é maior do que 1. Tá? Então, pode ser um título de 2 anos, um título de 5 anos, um título de 10 anos, um título de 30 anos, um título de 100 anos. Okay? Bom, o rendimento na maturidade, que nós vamos chamar de Q maiúsculo, pode ser visto como uma função da taxa corrente de juros, das taxas de juros esperadas ao longo do prazo de maturidade do título e do prêmio de risco o qual depende da incerteza a respeito dessas expectativas. O que é o rendimento na maturidade? É a taxa de juros que o comprador do título, taxa de juros anual, que o comprador do título consegue, né, do seu investimento, né, nesse título, se ele carregar esse título até o final do seu prazo de maturidade. Ok? Bom, então, vamos chamar de Q1, Q2, Qn, o rendimento corrente de títulos de 1, 2, N anos, na maturidade. Então, Q1 é a taxa de juros dos títulos de 1 ano. Q2 é a taxa de juros dos títulos de 2 anos. Né? QN é a taxa de juros dos títulos de N anos. A título de exemplo, vamos supor, né, um título de 10 anos. As Treasury Bonds, a 10-year Treasury Bonds, que eu estava falando, né, anteriormente, que foi notícia do Valor hoje no Caderno de Finanças. Né? Então, qual vai ser o preço de um Treasury Bond de 10 anos? Bom, vai ser o seu fluxo de caixa, seu fluxo de cupom, né,
ao longo de todo o seu prazo de maturidade, lembrando que o fluxo de cupom é uma variável conhecida, porque o cupom, né, não confundam pagamento de cupom com conselho de política monetária, são duas coisas diferentes. Tá? O cupom aqui é o pagamento anual ou mensal, depende do título, né, que o título tem previsto. O título, na verdade, é um título, pode ser entendido como um contrato de crédito padronizado, né, em que você especifica o valor de resgate do título, ou seja, quanto que o emissor do título vai pagar no seu vencimento. Você define o fluxo de pagamentos anuais do título, né, que é uma percentagem sobre o valor de face, ou seja, sobre o valor que vai ser pago no rendimento, ao final do prazo de maturidade. Então, digamos que a chamada taxa de cupom seja 6%. Tá? Então, se o valor de face for $1.000, ou seja, daqui a 10 anos, o Tesouro dos Estados Unidos vai pagar ao possuidor desse título, tá, um valor de $1.000, então o cupom anual, 6% sobre $1.000, vai ser de 6%, 10% seria será $60. $60 anuais. Tá? É daí onde vem esse pagamento de cupom, o C1, C2, CN, no caso, C10. Okay? Então, o preço do título de 10 anos vai ser o fluxo de pagamentos de cupom ao longo dos 10 anos, dividido por uma taxa de juros constante, que eu estou chamando de Q10, que é o rendimento na maturidade de um título de 10 anos. Tá? Ok? Então, escrevendo de maneira genérica a equação 1, o preço do título de 10 anos vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até 10, de CI, onde CI é o pagamento de cupom no iésimo ano, dividido por 1 mais a taxa de juros na maturidade do título de 10 anos, elevado a I. Okay? Essa é a expressão para o cálculo do preço do título de 10 anos. O preço de mercado. Né? Bom, só que um título de 10 anos, no fundo, é um empréstimo que o governo está tomando por 10 anos. Esse empréstimo de 10 anos, ele pode ser visto como um empréstimo por 1 ano, renovável por mais 9 anos. Certo? Ou seja, ao invés de pegar um empréstimo de longo prazo, um empréstimo de 10 anos, eu posso tomar emprestado por 1 ano e depois renovar o empréstimo 9 vezes consecutivas. Bom, se as duas alternativas forem equivalentes, depois a gente vai ver que não é bem assim, tá? Mas se elas forem equivalentes, o preço do título de 10 anos pode ser escrito como o valor presente do fluxo de caixa, que é o fluxo de cupom, descontado pelas taxas de juros de 1 ano, ao longo de todo o prazo de maturidade. Só que aí nós temos um problema. Esse preço é o preço hoje. Não é o preço daqui a 10 anos. É o preço hoje. Certo? O que eu conheço hoje? Eu conheço a taxa de juros de hoje, do ano 1. A taxa de juros de curto prazo do ano 2, do ano 3, do ano 4, do ano 5, do ano 6, do ano 7, do ano 8, do ano 9, do ano 10, eu não conheço. Então, o que, na verdade, eu vou fazer é formular uma expectativa sobre a taxa de juros de curto prazo do ano 2 até o ano 10. E vou usar essas expectativas para calcular o valor presente do fluxo de caixa do título. Então, o que a equação 3 está nos dizendo, tá, é que o preço de um título de 10 anos vai ser igual ao valor
presente do fluxo de caixa desse título, descontado pela taxa de juros do ano 1 e pelas taxas de juros que o mercado espera no ano 1, que vão prevalecer nos anos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, para facilitar as contas, ao invés de assumir juros compostos, vamos assumir juros simples. Se a gente assumir juros simples, né, e lembrando que eu estou assumindo que um empréstimo de 10 anos ele pode ser visto como um empréstimo por um ano renovável por mais 9, então a taxa de juros de 10 anos vai ser simplesmente a média das taxas de juros de um ano ao longo de 10 anos. Então, a taxa de juros de 10 anos vai ser a taxa de juros de um ano no ano 1, mais a taxa de juros esperada para o ano 2, mais a taxa de juros esperada para o ano 3, mais a taxa de juros, etc., etc., até o ano 10, tudo isso dividido por 10. Ok? Então, aqui eu estou, no fundo, a equação 4 está me dando a relação entre a taxa de juros longa e a taxa de juros curta. Okay? Então, a taxa de juros longa nada mais é do que a média, seria, para ser correto, seria a média geométrica, mas aqui, como a gente está fazendo juros simples, só por conveniência de exposição, então vai ser o juro simples, né, a média, né, das taxas de juros que o mercado espera que vão vigorar ao longo de todo, das taxas de juros de curto prazo, que o mercado espera que vão vigorar ao longo de todo o prazo de maturidade do título. Então, diz o Calder, since expectations are more uncertain for the more distant future than the near future, the risk premium up to a point at any rate will tend to be the higher the most distant the future to which it relates. Bom, o que o Calder está dizendo agora é que aquela hipótese que nós fizemos inicialmente, de que um empréstimo de 10 anos era equivalente ao empréstimo de um ano, renovável por mais 9, não é bem assim. Né? Porque os agentes não sabem quais serão as taxas de juros de um ano, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, no ano 7, no ano 8, no ano 9, no ano 10. Ou seja, existe incerteza. Se existe incerteza, então, um empréstimo de longo prazo ele é mais arriscado do que um empréstimo de curto prazo. Então, logo, eu tenho que colocar um prêmio de risco. No fundo, é isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que acionar um prêmio de risco, que eu não posso simplesmente igualar, né, a taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros de 10 anos, com a média das taxas de juros esperadas de curto prazo ao longo do prazo de maturidade do título de 10 anos. Bom, então, vamos supor que as taxas de juros esperadas ao longo do período de maturidade do título, 10 anos, sejam iguais ao valor corrente da taxa de juros. Ou seja, o que a gente está supondo é que o mercado financeiro espera que, ao longo dos próximos 10 anos, o Banco Central não altere a taxa de juros de curto prazo. Lembrando que o Banco Central tem controle, como nós vimos no final da aula passada, ele tem total controle sobre a taxa de juros de curto prazo. Ok? Bom, então, fazendo essa hipótese, né, eu tenho que J1 igual a J2E, que é igual a J10E, que é igual a Q2, né? E como nós vimos na aula passada, era o rendimento ou a taxa de juros de curto prazo. Então, o que é que nós temos? Não? Nós temos que o Q10 vai ser igual ao Q2, que é a taxa de juros de curto prazo, mais a taxa de juros do ano 2,
vai ser Q2, que é constante, mais o prêmio de risco. Sobre um empréstimo de 2 anos, que é o R2. E lá na Avivar, eu vou supor que seja o prêmio de risco, seja igual, sempre. Tá? Ou seja, o prêmio de risco de empréstimos de 1 ano. Tá? Então, fazendo aqui as contas, eu tenho que a taxa de juros de 10 anos vai ser igual à taxa de juros, a taxa própria de juros de um título de 1 ano, mais 0,9 vezes o prêmio de risco de um título de 1 ano, que é o R2. Se eu generalizar, né? Isso aqui, essa expressão é para um título de 10 anos. Para um prazo de maturidade igual a T anos, então a gente tem QT, que é a taxa de juros na maturidade de um título de T anos, vai ser Q2 mais o somatório de 2 até T grande de R barra, que é o prêmio de risco, dividido por T. Tá? Então, notem que essa expressão está nos dando a relação entre a taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de longo prazo, numa situação bastante específica, que é uma situação na qual o mercado espera que o Banco Central vai manter a taxa de juros constante ao longo de todo o prazo de maturidade do título. Tá? Bom, o que o Caldor diz sobre essa expressão? The second term, on the right-hand side of the equation, is the nearest to Keynes' liquidity preference. That is, it measures the amount by which the yield of a long-term bond of a definite maturity date exceeds the short-term rate expected to rule during the currency of a bond. Então, o que o Caldor está dizendo é que esse segundo termo aqui do lado direito da equação é o prêmio de liquidez. Ou, melhor, expressa a preferência pela liquidez. Lembrem-se que quando eu apresentei a teoria da preferência pela liquidez pela primeira vez, eu disse para vocês o seguinte, que a preferência pela liquidez é uma teoria sobre a precificação dos ativos. Ela nos diz que ativos com menor liquidez têm que proporcionar aos seus possuidores um rendimento mais alto, justamente para compensar a sua menor liquidez. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comparando um título longo com um título curto. A gente está vendo que nessa situação que a gente está analisando, em que o Banco Central mantém a taxa de juros de curto prazo constante ao longo de todo o período ou todo o prazo de maturidade do título, a taxa de juros do título de longo prazo é maior do que a taxa de juros do título de curto prazo. E o diferencial é o prêmio de liquidez. Quanto mais longo for o prazo de maturidade, maior vai ser esse diferencial. Então, o que essa equação está nos dizendo é que a curva de rendimentos ou a curva de juros tem inclinação positiva. Isso não tem absolutamente nada que ver com poupança, investimento, abstinência, produtividade do capital, coisíssima nenhuma. É simplesmente preferência pela liquidez. Okay? Então, o Banco Central controla a taxa curta. A taxa longa vai ser dada pela preferência pela liquidez do mercado, que está expressa nesse segundo termo aqui. Se houver um aumento da preferência pela liquidez, porque existe uma maior percepção de incerteza, a taxa longa sobe relativamente à taxa curta. Tem alguma questão fiscal envolvida aqui? Não. Isso não tem absolutamente nada a ver com o déficit fiscal, o déficit primário,
nominal, o que diabo seja. É simplesmente o resultado da preferência pela liquidez. Como é que o lado fiscal poderia entrar nessa equação? Ou como é que o lado fiscal poderia eventualmente afetar a taxa longa? O lado fiscal só pode afetar a taxa longa se ele afetar as expectativas que o mercado tem a respeito da taxa curta ao longo de todo o prazo de maturidade do título. Vamos voltar aqui, ó. Equação 4. A taxa de 10 anos é a média das expectativas que o mercado formula hoje a respeito da taxa de juros que o Banco Central vai fixar no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6, no ano 7, no ano 8, no ano 9 e no ano 10. Então, a taxa de juros de longo prazo, ela reflete as expectativas do mercado sobre o comportamento futuro do Banco Central. Isso é fundamental da gente entender. Okay? Para não cair no erro muito comum da análise, mesmo de jornais como Valor Econômico, que a gente vê o pessoal do mercado financeiro dizendo não, mas é porque se o Banco Central, se o Ministério da Fazenda conseguir reduzir o risco fiscal, então reduz a taxa longa. Isso aí é bobagem. Num certo sentido. Eu vou explicar por que num certo sentido. Como a fórmula nos mostra, a taxa longa, no fundo, reflete a expectativa que o mercado tem a respeito do comportamento do Banco Central. Agora, se o Banco Central diz que o seu comportamento depende do comportamento do Ministério da Fazenda, aí sim você introduz a questão fiscal na formação da taxa de juros de longo prazo. É aqui que a questão das convenções, que nós discutimos bastante ao longo desse curso, se torna fundamental. Quando o presidente do Banco Central diz que, enquanto não for reduzido o risco fiscal, blá, 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 ele não pode reduzir os juros, o que é que acontece? O que acontece é que o mercado lê isso e diz, bom, o Banco Central está dizendo que se o Haddad não zerar o déficit nominal ou o déficit primário em 2024, então tem menos espaço para reduzir os juros. Bom, se tem menos espaço para reduzir os juros em 2024 e 2025, então isso afeta as nossas projeções sobre a taxa de juros longa. É aí que o fiscal entra. Ok? Ok, pessoal? Sim, ok. Tranquilo, professor. Tranquilo. É que eu acho que a gente perdeu o jeito de aula online, né? Não, mas vocês podem, assim, se tiver alguma coisa que eu não estou vendo vocês, tá? Porque eu estou vendo só o meu slide. Então, assim, se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem livres para perguntar. É aqui que nós vamos introduzir o que nós já discutimos há 2 aulas atrás, que é o conceito de taxa de juros normal. Veja bem, as expectativas sobre a taxa de juros de curto prazo no ano que vem, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, né? Supondo um título de 10 anos, vai depender de qual é a convenção que o mercado tenha sobre o nível normal de taxa de juros. Eu não estou aqui... Quer dizer, a gente até poderia usar o termo taxa de juros neutra, mas como nós vimos, o Keynes diferencia taxa de juros normal da taxa de juros neutra. São 2 coisas diferentes. Taxa de juros neutra é aquela que equaliza investimento e poupança
no nível de renda de pleno emprego. Taxa de juros normal é aquela que o mercado considera que irá prevalecer no longo prazo. E as duas podem ser diferentes. Não há nenhuma razão pela qual a taxa de juros normal convirja para a taxa de juros neutra, até porque a taxa de juros neutra é uma variável não observável. Isso, 11 em cada 10 analistas do mercado financeiro concordam. Quando se pergunta sobre a taxa de juros neutra, etc., não, mas é uma variável não observável. Aí cada um chuta um valor. Os chutes que eu tenho visto, também acompanhando o valor econômico, mostram que a taxa de juros neutra, real, já descontada a inflação, estimada, entre aspas, estimada, porque não tem estimada, tem nenhuma estimativa aí, mas estimada pelo mercado varia entre 4% a 6%. Né? Quer dizer, uma meta de inflação de 3%, mas que na verdade é 4%. Né? Aquele 3% foi só para inglês ver. Né? A meta de inflação que o Banco Central está perseguindo é 4%. Né? Então, vamos assumir 4%. Então, a taxa Selic neutra, né, varia de 8% a 10%. Atualmente está em 12,75%, então você tem aí, no mínimo, ainda um espaço para reduzir a taxa de juros de 2,75 pontos percentuais. Ou seja, de acordo, né, com o que os agentes, os analistas do mercado financeiro dizem que seria a taxa de juros neutra, que no fundo é a taxa de juros normal do Keynes, né? A política monetária ainda está no campo contracionista. Né? Bom, agora, aquele exemplo que eu tinha, aquela situação, aquela hipótese, né, que nós fizemos para derivar a estrutura a termo da taxa de juros, que o Caldor fez, né, que a taxa de juros na maturidade é igual à taxa de juros de curto prazo, mais o somatório do prêmio de risco, da média do prêmio de risco ao longo do prazo de maturidade do título. Né? Essa hipótese, esse resultado vale na hipótese de que o mercado acredite que o Banco Central não vai alterar a taxa de juros de curto prazo ao longo do prazo de maturidade do título de 10 anos, ou do título de 10 anos. Bom, acontece que as taxas de juros de curto prazo esperadas ao longo do prazo de maturidade do título só podem ser consideradas iguais ao valor corrente da taxa de juros de curto prazo se e quando esta última for igual ao seu nível normal de longo prazo. Que é o nível normal é aquele que, como nós vimos na definição, é a taxa de juros que os agentes acreditam que vai prevalecer no longo prazo. E a grande questão é como que os agentes estimam a taxa de juros normal? Não é por nenhum modelo econométrico. Tá? Na verdade, é um processo adaptativo. O nível normal de taxa de juros nada mais é do que a média de longo prazo da taxa de juros de curto prazo. Se a gente pegar, eu tenho essa conta, o valor da taxa de juros Selic, descontada pela inflação, ao longo de todo o período do regime de metas de inflação no Brasil, até dezembro do ano passado, né, a taxa Selic real é 5,9%. Esse foi a média. Então, o que é que acontece? A estimativa que o mercado vai fazer sobre a taxa de juros normal vai se basear nessa média. Tem alguns agentes que são mais otimistas e podem dizer, não, acho que devido a uma série de reformas, blá, 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 reforma da Previdência, reforma não sei o quê, etc., etc., a taxa de juros deve estar mais baixa, então deve ser mais próximo de 4%. Outros são mais pessimistas, dizendo, não, a situação fiscal é complicada, não sei o quê, então é 6%. Mas, no final das contas, qualquer que seja o resultado que os analistas, por assim dizer, analistas do mercado financeiro digam, no fundo, eles estão baseando as suas estimativas em valores passados.
Lembrem-se da discussão que a gente fez, né, no capítulo 12 da teoria geral sobre comportamento convencional. O que é que diz a hipótese de comportamento convencional? De que o passado, ou a situação presente, é um bom guia para o futuro, a não ser que tenhamos razões para esperar uma mudança. Então, os agentes, em condições de incerteza, assumem essa regra prática de tomada de decisão, que é simplesmente assumir a continuidade entre presente e futuro. Então, o nível normal de taxa de juros vai refletir, né, a média de longo prazo da taxa de juros de curto prazo. Daqui se segue que, se a média de longo prazo da taxa de juros de curto prazo for alta, a taxa de juros normal vai ser alta. Se a média de longo prazo da taxa de juros de curto prazo for baixa, então a taxa normal de juros vai ser baixa. Bom, nesse caso, que a gente está supondo, né, que a taxa de juros de curto prazo é igual à taxa de juros normal, a estrutura termo da taxa de juros vai ter inclinação positiva. Ou seja, quanto maior for o prazo de maturidade do título, mais alta vai ser a taxa de juros desse título. Ok? Bom, mas a estrutura termo da taxa de juros pode ter inclinação negativa? Vamos lá, uma pergunta. Já teve, inclusive, né, professor? Ela tem, isso. Se você pegar a taxa de juros de 2 anos, se você pegar a curva de juros daqui a 2 anos, a taxa de juros daqui a 2 anos está mais baixa que a Selic. Né? Ela está em 10, alguma coisa. Né? Bom, mas como é que eu posso ter? Como é que eu compatibilizo a ideia de que ativos mais longos são mais arriscados do que ativos mais curtos e, portanto, tem que pagar um prêmio de liquidez maior com respeito aos ativos mais curtos, com a existência de uma curva de rendimentos com inclinação negativa? Que o governo quer enxugar a liquidez? Então, vamos voltar à equação 10. Vamos lá. A taxa de juros de 10 anos é a média entre a taxa de juros de um ano hoje e as taxas de juros esperadas pelo mercado no ano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas expectativas, na verdade, refletem o quê? Refletem, na verdade, são expectativas a respeito do comportamento do Banco Central no futuro. Bom, para que Q10 seja menor do que J1, é necessário que o mercado acredite que o Banco Central vai reduzir a taxa curta no futuro. É só a gente fazer aqui a conta. Né? Se eu partir de uma situação em que J1, J2E, etc., J10E é igual a 5%. Né? Se eu partir dessa situação, então a taxa de juros de longo prazo também é 5%. Agora, vamos supor que, mantendo a taxa de juros hoje em 5%, o mercado passe a acreditar que o Banco Central vai reduzir, só para a gente fazer as contas, né? Ele vai reduzir a taxa de juros para 1% a partir do ano 2 e vai manter constante até o ano 10. Então, vamos fazer aqui a conta. Eu vou pegar aqui minha calculadora. Ó, então, eu vou ter 5 mais 1% ao longo de 9 anos, dá 9. Então, daria 14, né? 14 dividido por 10. A taxa de juros de longo prazo hoje cai para 1,4%. Portanto, menor do que a taxa de juros de curto prazo hoje, que é de 5%. Ou seja, quando o mercado antecipa uma redução dos juros no futuro, por parte do Banco Central, o impacto que isso vai ter hoje
vai ser uma redução da taxa de juros de longo prazo. E, portanto, uma curva de juros ou curva de rendimentos com inclinação negativa. Ok? Ok, pessoal? Professor, mas a razão, quer dizer, vamos dizer, o mercado vai acreditar que isso é razoável porque, quer dizer, o governo quer enxugar a liquidez no momento, não é esse o motivo por trás ou tem alguma outra questão? No nosso caso, quer dizer, você tem aqui, aí você tem que ver qual é a regra de política monetária, qual é o regime de política monetária. No caso brasileiro, o mercado antecipa uma redução dos juros por conta do comportamento da inflação. Né? Quer dizer, o que a gente teve até setembro do ano passado? Até setembro do ano passado, a inflação estava subindo. Né? Ela chegou em 12%. Né? E depois começou a cair. Então, e ela caiu muito. Né? Até mais ou menos, até meados deste ano, ela chegou em junho de 2023, a inflação chegou perto de 3%. Depois voltou a subir, por uma razão muito simples. Como é uma média móvel, né, a inflação, em 12 meses, quando entraram os meses de agosto, setembro e outubro, a inflação de outubro ainda vai ser anunciada, né, você compara com os mesmos meses do ano passado, que foram meses que você teve deflação, por conta lá do populismo do Bolsonaro, né? Que reduziu imposto sobre combustíveis, que fez o diabo, né? Para usar as palavras da Dilma, para tentar se reeleger. Né? Não conseguiu, graças a Deus, né? Mas o fato é que em julho, agosto e setembro do ano passado, nós tivemos deflação. Então, é por isso que agora a inflação, ela, depois de ter caído até junho de 2023, ela está subindo, porque, como é uma média móvel, agora está entrando, os meses que estão entrando em 2023 tem uma inflação maior do que os meses correspondentes do ano passado. Por isso que a inflação subiu. Mas o fato é que a inflação, eu estava vendo hoje também no valor, a expectativa já é, né, que a inflação feche o ano de 2023 em 4,7%. Tá? Confortavelmente dentro da banda do regime de meta de inflação. Porque a inflação para este ano, a meta de inflação, se não me falha a memória, é 3... não sei se é 3,5 ou é 3,75. Bom, mas se for 3,5, como o intervalo de tolerância é 1,5, é 5%, teto. Né? 4,7% está dentro do teto. Então, o Banco Central está cumprindo o regime de metas de inflação para esse ano. Como também as expectativas de inflação para o ano que vem estão bem comportadas, então o mercado formula a expectativa, né, de que o Banco Central vai reduzir os juros. Então, o comportamento esperado da taxa de juros pelo mercado vai depender, primeiro, de qual é a sua estimativa a respeito da taxa de juros normal e, segundo, qual é o regime de política monetária. Quer dizer, por que eu estou enfatizando o regime de política monetária? Porque se a gente tivesse um regime de política monetária como o mundo desenvolvido tinha nos anos 50 e 60, né? Quer dizer, muito dificilmente você teria uma taxa de juros de 12,75% com, né, hoje, inclusive, também uma outra matéria interessante do Pedro Cafardo no Valor, com um nível tão alto de informalidade no mercado de trabalho. Mostra a precariedade, né, da condição do mercado de trabalho. Ou seja, eu já discuti isso com vocês. O Brasil, na verdade, tem muito desemprego disfarçado. Né? Então, você olhar, né, para o número da taxa de desemprego, diz, está em 7,8%, nível mais baixo desde 2014, não significa muita coisa. Né? Porque, na verdade, tem muito desemprego disfarçado no Brasil, e esse número passa
ideia enganosa sobre o mercado de trabalho no Brasil. Né? Então, se eu fosse olhar para o mercado de trabalho, né, certamente a taxa de juros deveria ser mais baixa. Mas, como é um regime de metas de inflação, o Banco Central tem que olhar para a inflação. Então, o comportamento dos juros depende das expectativas de inflação. Como as expectativas de inflação para os próximos 12 a 24 meses de que a inflação vai ficar dentro da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, então, se formula, o mercado, então, antecipa uma queda de juros para um patamar mais baixo. Ok, meu caro? Tranquilo, professor. E parece que o governo vai indicar mais 2 para o Copom agora também, né? Sim, sim. Eu estava vendo isso hoje. Né? Só digo que não sou eu, porque não fui procurado. Né? Ok. Bom, então, a gente fechou esse ponto aqui da relação entre a taxa de juros curta e a taxa de juros longa. Mas vamos voltar à questão que nós tínhamos colocado na aula passada, né? Que foi o que motivou, né, essa apresentação. O Keynes, na teoria geral, diz que é a taxa de juros da moeda que põe o piso abaixo do qual as taxas próprias de juros dos demais ativos não podem cair. Né? E eu comentei com vocês que essa ideia, né, que inclusive foi tema de um debate ano passado na revista Insight Inteligência, em que eu e o Luiz Fernando de Paula a gente fez uma réplica ao artigo do Samuel Pessoa, né, que, por sua vez, era uma réplica a algum artigo do André Lara Rezende, né, em que nós dissemos que a diferença entre a teoria ortodoxa da taxa de juros e a teoria keynesiana da taxa de juros é que, enquanto na teoria ortodoxa da taxa de juros, a taxa de juros dos demais ativos, que podemos dizer que a taxa de juros real, determina a taxa de juros da moeda, na teoria do Keynes, ao contrário, é a taxa de juros da moeda que determina a taxa de juros dos demais ativos. Então, há uma inversão de causalidade aqui. Né? E isso fica muito claro no artigo The Theory of Interest Rate, que o Keynes publicou em 1937, na sequência, né, de artigos que ele publicou pós-teoria geral, em que ele deixa de maneira muito clara qual é a diferença entre a sua teoria e a sua teoria da preferência por liquidez e a teoria ortodoxa, convencional, neoclássica, como vocês queiram chamar, da taxa de juros. Né? Bom, então a pergunta que o Caldor se faz é: como sabemos ou podemos afirmar que a taxa própria de juros da moeda governa, determina as taxas próprias de juros dos demais ativos? Caldor: the mechanism by which, in the short period, the money yield of any particular asset, that is, its own rate of interest, A plus C minus R, is brought into equality with the general level of money interest is through variation in the market price of assets in terms of money, A, which first balances the difference between the own rate of own interest of that asset, P minus C minus R, and the own rates of other assets. Então, o que o Caldor está dizendo aqui é o seguinte: olha, as taxas próprias de juros monetárias de todos os ativos se equalizam por intermédio da valorização ou desvalorização esperada de cada um desses ativos relativamente à moeda. Bom, para que o A seja variável de ajuste, de equalização entre as taxas próprias de juros monetárias, né? Ou seja, as taxas próprias de juros em moeda, medidas em moeda, de todos os ativos, é necessário que o preço dos ativos no mercado à vista varie, né, relativamente ao preço esperado desse ativo no futuro. Bom,
aqui nós temos um ponto. Quando nós falamos de variação do preço corrente relativamente ao preço esperado, é natural supor que, quando o preço corrente de um ativo varia, o preço esperado desse ativo no futuro varia. É assim que bolhas são feitas. Pega a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Como é que você alimentou a bolha? O preço dos imóveis sobe hoje. Isso gera expectativas de que o preço dos imóveis vai continuar subindo no futuro. Bom, o problema é que, se a elasticidade das expectativas a respeito do valor futuro de um ativo, com respeito ao valor corrente do ativo, for maior do que 1, então, o meu mecanismo de ajuste das taxas próprias de juros medidas em termos de moeda quebra. Eu não consigo fazer ajuste. Na verdade, eu vou ter um comportamento explosivo. Bom, como é que eu posso, então, limitar a elasticidade das expectativas para um intervalo que seja menor do que 1? Ou, de preferência, que essa elasticidade seja 0? Bom, resposta do Calder, não é do Keynes, do Calder. The assumption, which is implicit in Keynes' analysis, but which is not, I believe, anywhere explicitly stated, is that for reproducible assets, the expected price is tied to the long-run supply price. Ou seja, o mecanismo que estabiliza o mercado, para usar um termo mais compreensível, o mecanismo que estabiliza o mercado, ou seja, que impede que uma bolha, por exemplo, se expanda infinitamente, é que boa parte dos ativos são ativos reprodutíveis. Então, vamos pensar novamente no caso da bolha imobiliária. Eu tenho uma bolha imobiliária, quando o preço dos imóveis aumenta hoje, isso gera aumento do preço amanhã. Okay. Só que as casas são ativos que podem ser produzidos pelo trabalho. Então, se o preço esperado das casas está aumentando, então isso está dando um sinal para os construtores, né, para as empresas de construção, de que é lucrativo aumentar o quê? A oferta de novas residências. Isso significa que o estoque de residências não vai permanecer constante, mas ele vai aumentar ao longo do tempo. Demora tempo para que isso ocorra? Claro. Né? Enquanto que o preço dos imóveis pode aumentar rapidamente em dias ou semanas, o estoque de novas construções leva 1, 2, 3, 4 anos para aumentar de maneira significativa. Mas ele aumenta. Aí o que acontece? Quando essa nova oferta de imóveis chega no mercado, o que acontece? Ele derruba o preço corrente do ativo e a bolha explode. Basicamente, o roteiro é sempre o mesmo. O roteiro é esse. Exatamente isso. Foi o que aconteceu com a bolha imobiliária americana. Você vai construindo casas. Bom, aí acontece que você tem que vender as casas. Quando elas ficam prontas, você vende. Você coloca a venda. E aí chega um momento que você tem o acréscimo, né, de novas residências no mercado, supera a demanda corrente e o preço desaba. Bom, então, o que o Calder está dizendo é o seguinte, que para ativos reproduzíveis, o preço esperado está ancorado no preço de oferta do ativo. Então, se o preço de oferta não aumentar, ele pode aumentar o preço de oferta. Como? Se eu tiver uma inflação genuína. Né? Inflação genuína é quando eu tenho aumento. O mercado de trabalho está tão aquecido que os salários começam a crescer acima da produtividade. Aí eu tenho esse aumento dos salários repassado para os preços, aí o preço de oferta das casas começa a subir, aí esse processo pode continuar ainda por um bom tempo. Né?
E aí, o que aconteceu, só voltando ao exemplo da bolha imobiliária americana, isso de fato, a inflação genuína começou a subir, aí o Banco Central americano teve que subir os juros, o que acabou acelerando, né, a explosão da bolha. Então, é razoável a gente supor que, para o caso de ativos reproduzíveis para o trabalho, né, o preço esperado seja dado pelo preço de oferta. Bom, então, nesse caso, um A maior do que zero significa que o preço de oferta, que é igual ao preço esperado, vai ser maior do que o preço corrente do ativo. Ora, se o preço de oferta é maior do que o preço corrente, não existe nenhum lucro a ser obtido pela expansão do estoque do ativo. Ou seja, um A maior do que zero significa que o ativo não pode ser produzido. Ativos cuja taxa própria de juros cai abaixo da taxa própria de juros da moeda não podem ser mais produzidos. Então, lembrando, a taxa própria de juros monetários de um ativo é Q menos C menos R mais A. A taxa própria de juros da moeda é Q. Q é alguma coisa. Né? QM. Né? Então, a moeda tem, na verdade, taxa própria de juros, ou custo de carregamento zero, prêmio de risco de iliquidez zero, que o R é o prêmio de liquidez. Também supomos que o Q da moeda é zero. Tá? Para os ativos reproduzíveis, Q menos R próprio de juros do ativo em termos de moeda tem que somar com A. Então, Q menos C menos R mais A. Taxa própria de juros da moeda medida em termos dela mesma é zero, pela definição do Calder. Tá? Então, se eu tenho A maior do que zero, para um ativo qualquer, trigo, petróleo, imóveis, né, etc., então é possível que a igualdade entre Q menos C menos R mais A igual a zero seja satisfeita com Q menos C menos R negativo. Bom, aí nós temos um problema. É que se a taxa própria de juros de um ativo, medida em termos dele mesmo, cair abaixo da taxa própria de juros da moeda, ou seja, se o Q menos C menos R for menor do que zero, então o A tem que ser positivo, que é o ganho de capital esperado do ativo em termos de moeda, só que para que o ganho de capital esperado do ativo reproduzível em termos de moeda seja positivo, é necessário que o preço de oferta do ativo seja maior do que o preço corrente do ativo, mas aí, nesse caso, o ativo não vai ser reproduzível. Não vai ser mais produzido. Então, o nível geral de taxas próprias de juros em termos da moeda é determinado pela taxa própria de juros dentro de todo o espectro de ativos cuja taxa própria de juros monetária não pode variar relativamente à sua própria taxa de juros. Se as expectativas forem inelásticas, como a gente está supondo, esse ativo é a moeda. Então, essa é a razão pela qual a taxa de juros monetária rules the roost. Ela dá o mínimo, patamar mínimo, abaixo do qual as taxas de juros próprias dos demais ativos não podem cair. Deixa eu parar um pouquinho aqui a apresentação para que vocês possam fazer, eventualmente, alguma pergunta sobre o que a gente está discutindo. E aí, pessoal? Tem coisa aí que a gente tem que dar uma digeridazinha, né? Tem que pensar, tem que dar uma refletida para absorver melhor, né? E também aquela questão... Realmente a exposição, assim, não é uma exposição simples. O Keynes mesmo não coloca bem isso,
tá? Mas o Caldor, eu acho que faz a apresentação mais interessante, tá? Mais didática, por assim dizer. Tá? Então, quer dizer, no final das contas, né? Quer dizer, isso eu quero que fique claro, que a diferença entre a teoria keynesiana dos juros e a teoria ortodoxa da taxa de juros é que, enquanto na teoria keynesiana da taxa de juros, a taxa monetária de juros, a taxa de juros da moeda, ou melhor, a taxa própria de juros da moeda, né, é que determina as taxas de juros dos demais ativos. Para a teoria ortodoxa, é o contrário. A teoria é a taxa de juros dos demais ativos que determina a taxa de juros da moeda. Assim, a pergunta que eu não sei se também seria o momento da gente discutir isso, mas fica parecendo que é bem difícil na teoria ortodoxa eles explicarem direito essa curva de juros de uma maneira lógica. Não sei, a impressão que eu tenho é essa, né? Na verdade, eles vão vir quer dizer, veja bem, explicar a curva de juros, a inclinação positiva, etc., eles vão vir com uma teoria. Essa teoria do Caldor, na verdade, é a teoria das expectativas da estrutura a termo. Né? Que ela é até uma teoria bem aceita. Isso aí não tem um problema. O que eu estou chamando a atenção, né, não é a inclinação da curva, é o que está por trás, ou como você interpreta a curva de rendimentos. Okay? Então, no final das contas, a questão é sobre a natureza dos juros. Se você tem uma teoria dos juros que te diz que a taxa de juros é determinada por variáveis, fatores reais, né? Então, no fundo, é a interação entre poupança e investimento, né? Então, você vai ter uma leitura da curva de rendimentos que é completamente diferente da leitura que um economista keynesiano faz. Então, eu lembro que, segundo semestre de 2020, durante a pandemia, primeiro semestre de 2021, a curva de juros começou a subir no Brasil. Né? Começou a aumentar a inclinação. E aí, a explicação que os economistas neoclássicos davam era que, olha, você está gastando muito dinheiro com a pandemia, ok, é necessário nesse momento, mas você precisa corrigir esse desequilíbrio fiscal em 2021, razão pela qual, diga-se de passagem, o governo não prorrogou o auxílio emergencial, que foi um grande erro econômico do governo Bolsonaro, graças a Deus, né? Mas, porque senão ele teria sido eleito. Né? Na verdade, foi o comportamento dele na pandemia que selou o destino do governo Bolsonaro. Né? Mas, então, o argumento, né, defendido por vários economistas, lembrem-se, por exemplo, que se chegou a discutir a tal da PEC emergencial. Lembram disso? Que era a ideia de reduzir os vencimentos dos servidores públicos em 25%? Sim, me lembro. Então, a ideia de que, não, passado o efeito, quer dizer, passado o efeito mais emergencial da crise, etc., temos que colocar as contas públicas em ordem, não sei o quê, e que, então, vieram com essa história da PEC emergencial que não foi para frente. Né? Mas o fato é que se discutia naquela época que o aumento da inclinação da curva de rendimentos estava associado com um desequilíbrio fiscal. Bom, de fato, a curva de rendimentos aumentou. Né? Agora, como é que um keynesiano lê o mesmo fenômeno? É o mesmo fato. Certo? Mesma coisa. Aumentou a inclinação da curva de rendimentos entre final de 2020 e início de 2021. Como é que um keynesiano lê? O keynesiano lê da seguinte maneira. Bom, o Banco Central
compra esse discurso, sabe que não vai ser possível fazer o ajuste fiscal, então ele vai ter que subir os juros. É essa expectativa de elevação dos juros por parte do Banco Central que leva a taxa de juros longa a se descolar da curta. E, de fato, se a gente pegar a março de 2021, o Banco Central começa a subir os juros, estava em 2%, chega até 14, não sei se foi 14,25 ou 14,75, enfim, mas chega a mais de 14%. Lógico que o juros futuro subiu. Se você tem essa expectativa de elevação da taxa de juros curta, a taxa de juros longa sobe. A questão é como você interpreta esse resultado. Aí tem gente que diz, não, mas o Banco Central teve que subir os juros porque a inflação subiu. A inflação subiu independente do estado da taxa de juros. Na verdade, você teve dois choques de oferta. Né? Você teve o choque de oferta devido à desorganização das cadeias globais de valor com a política de Covid-0 na China, né? E a extrema dependência que o mundo tinha, né, de insumos produzidos na China. Então, ficava aquele fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre na China. Você interrompe toda a cadeia global de valor. Como nós vimos desde o início desse curso, a produção é um processo que demanda tempo e é organizada com base em contratos. Aí o que aconteceu? Os chineses não puderam cumprir os contratos. É isso que aconteceu. Né? O chinês mandou fechar os portos, mandou fechar as cidades. Né? Então as fábricas não podiam produzir. Se as fábricas não podiam produzir, óbvio que não podiam atender aos pedidos que já tinham sido contratados. Aquilo ali não é a feira da aldeia, né? Quer dizer, aquilo ali já estava previsto para chegar. Então, não foi um excesso de demanda inesperado. Na verdade, foi uma retração inesperada da oferta, né, que desorganiza as cadeias globais de valor e faz com que a inflação de produtos manufaturados aumente, porque a demanda não caiu. Quem caiu foi a oferta. E depois tivemos a guerra da Ucrânia, né, que aumentou o preço dos alimentos e dos combustíveis. Então, foi dois choques de oferta, um seguido do outro, então a inflação sobe. Mas, uma vez normalizadas as cadeias globais de valor e mais ou menos regularizada, né, a questão das exportações de alimentos por parte da Ucrânia e da Rússia pelo Mar Negro, a inflação de alimentos começou a cair, a inflação de produtos manufaturados começou a cair, então a inflação cairia de qualquer jeito. Independente do comportamento do Banco Central. Bom, então, essa é uma explicação keynesiana do mesmo fenômeno. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que não é debate sobre os determinantes da inclinação da curva de juros, porque é a teoria das expectativas, ampliada, no caso keynesiano, por considerações de preferência pela liquidez. Né? Que também, hoje em dia, a teoria convencional não é contra. Né? Qual é a diferença? A diferença se dá em qual é a natureza da taxa de juros. Se você tem uma teoria da taxa de juros que diz que a taxa de juros é determinada por fatores reais, então você vai ter uma interpretação para a inclinação de curva de rendimentos, ou da curva de juros. Se você tiver interpretação de que ela é determinada por fatores monetários, aí você tem outra interpretação. Por que isso é importante? Porque as implicações de política econômica são diferentes. É o que eu discuti, por exemplo, em 2021. Dizendo, olha, quando começou a aumentar a taxa de juros de longo prazo relativamente à taxa de juros de curto prazo, isso já no início de 2021, eu falei,
Isso o Banco Central resolve com Forward Guidance. Né? Ou seja, Forward Guidance traduzindo em português, seria direcionamento futuro. Quer dizer, o Banco Central tem que dizer que vai manter a taxa de juros baixa por um período de tempo indefinidamente longo. Foi o que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa fizeram em 2021. Então, se você pegar a taxa de juros de longo prazo nos países europeus e nos Estados Unidos, em 2021, flat. Não houve nenhuma mudança. No Brasil, a taxa de juros de longo prazo dispara. E aí o pessoal que faz terrorismo econômico aqui no Brasil, né, diz, está vendo, o Brasil está à beira de uma crise fiscal, vamos entrar no buraco negro, não sei o quê, tem que acertar as contas, porque senão... Bom, como vimos, não aconteceu nada do que os terroristas econômicos, né, estavam prevendo. Quer dizer, estamos muito bem, não viramos a Argentina, diga-se de passagem. Né? E o que está... Vamos ter uma inflação abaixo de 5% esse ano, né? Bem abaixo da inflação que a gente teve acumulada até agosto de 2012, que ela chegou a 12%, quer dizer, nós estamos agora com uma inflação que vai fechar esse ano abaixo de 5%, portanto, é um excelente resultado. Né? Mas, enfim. Então, a tua teoria dos juros vai te dizer, que você usar vai te dar implicações diferentes de política econômica. Professor, sim. Outro ponto que eu acho assim, que, pelo menos, né, eu ainda não estou aprendendo economia, né? Mas fica bem claro que as previsões catastróficas, né, de que, não, se você tiver um déficit fiscal grande ou muita emissão, vai ter uma inflação. Quer dizer, o déficit fiscal de todos os países nos últimos tempos foi enorme, né, uma emissão absurda, né, e agora, pelo que eu vi, inclusive a Europa está conseguindo, apesar da guerra da Ucrânia, controlar a inflação melhor que os Estados Unidos. Então, assim, nesse tempo que eu tenho aqui de curso, eu vejo isso, um grupo de pessoas que dá um peso enorme para a questão do déficit fiscal, para a questão da emissão, da moeda, e acham, quer dizer, a realidade que está mostrando que não está certo, né? Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Então, foi por isso que eu mandei para vocês, por WhatsApp, aquele artigo do Keynes, Means to Prosperity, que é de 1933, que ele está justamente discutindo o efeito de uma política fiscal expansionista sobre o déficit público. Porque a grande oposição que tinha lá nos anos 30 às políticas, né, fiscais ativas, né, era de que seria irresponsável do ponto de vista das contas públicas. E o Keynes argumenta que não. E, na verdade, o irresponsável era você manter um monte de gente desempregada, portanto, sem fazer nada, e ainda ter que pagar o seguro-desemprego para eles. Né? Então, quando você leva em conta o efeito multiplicador da expansão fiscal sobre as rendas e mais a redução do gasto público, que significaria você pegar uma pessoa desempregada que está recebendo seguro-desemprego e colocá-la para trabalhar e, portanto, não receberia mais o seguro-desemprego, você vê que o impacto sobre o orçamento era muito menor do que o pessoal estava esperando. Né? E o que nós tivemos, a discussão que foi feita no Brasil em 2021, né, foi exatamente aquela discussão do Means for Prosperity. Você tinha o pessoal que queria fazer a corrida para o fundo. A PEC emergencial, no fundo, era isso. Ou seja, a ideia de, não, nós temos um enorme déficit no orçamento, então precisamos cortar gasto para melhorar o resultado fiscal. Bom, o que acontece é que o gasto do governo é a renda de alguém. Então, quando o governo deixa de gastar, alguém deixa de ganhar. Se essa pessoa deixa de ganhar, ela deixa de pagar imposto. Se ela deixa de pagar imposto, o governo tem perda de receita. Então, aí o que aconteceria? Aí, no final do processo, você perceberia que o déficit estava tão grande quanto antes e que você precisaria fazer novos cortes. Isso não tem limite, é corrida para o fundo. E
E esse é o problema da cabeça que os economistas hoje têm no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, é que o pessoal parou de estudar macroeconomia. Pelo menos a macro que importa. Quer dizer, os modelos de Dynamic Stochastic General Equilibrium Model podem ser muito sofisticados do ponto de vista matemático, como eu já comentei isso para vocês, mas, no fundo, estão representando uma economia extremamente simples, que é uma economia de Robson-Crusoe. Só tem um indivíduo. Como diz o Keynes no início do Means for Prosperity, eu achei fantástico. Eu não tinha lido, eu li ontem. Mas olha o que ele diz. If our poverty were due to famine or earthquake or war, if we lacked the material things and the resources to produce them, we could not expect to find the means to prosperity except in hard work, abstinence, and invasion. In fact, our predicament is notoriously of another kind. It comes from the failure in the immaterial devices of the mind, in the working of the motives which should lead to the decisions and acts of will necessary to put in movement the resources and technical means we already have. It is as through two motor drivers meeting in the middle of a highway were unable to pass one another because neither knows the rule of the road. Their own muscles are no use. A motor engineer cannot help them. A better road would not serve. Nothing is required and nothing will avail except a little clear thinking. Precisamos só de raciocínio um pouco mais claro. Esse é um ponto realmente extremamente importante. Ou seja, o que você colocou, Fernando, é que nós estamos raciocinando. Nós, assim, no Brasil, em particular, e no mundo também, em termos econômicos, com uma teoria que supõe que a economia está sempre em pleno emprego. Lógico que, se você está usando um instrumento mental errado, você vai chegar a conclusões erradas. Não vou negar que existem razões de natureza ideológica, elas existem. Tá? Mas é importante chamar a atenção que tem um problema aí de raciocínio. Que nós estamos usando os modelos mentais errados. Por isso, estamos formulando políticas erradas. Assim simples. Pois Okay? é, tranquilo. Bom, vamos ficar por aqui. Quinta-feira a gente ainda mantém aula online. Tá? E, enfim, é isso. Tá? Deixa eu desligar aqui. Ele vai ficar disponível, tá, para vocês. Eu vou também